Boa noite, pessoal. Eu sou Jacília, facilitadora aqui de Cálculo 4. Essa semana a gente está na live de número 3. A gente vai trabalhar com séries de funções e de potência. Então, vamos lá. Primeiro, um sumário rapidinho do que a gente vai trabalhar. A gente vai refazer, então, uma revisão da semana 4, que inclui as séries de funções e séries de potências. Vai resolver os exercícios da semana de apoio, né? Fazer então uma rápida revisão de metade também da semana 5, que inclui a série de Taylor, de acordo com o que a gente tinha combinado na semana anterior, que a gente já tá vendo metade da matéria da semana 5. E daí então na outra semana a gente vai trabalhar com o restante dessa semana 5 e depois eu vou dar então alguns lembretes das atividades de vocês. Então, começando aqui com a série de funções, elas são caracterizadas por um termo geral, que é uma função. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma função de seno de x elevado à enésima potência aqui, uma somatória dessa função aqui. E a gente quer saber para quais valores de x pertencentes aos reais que essa série converge. Para cada valor de x que a gente fixa aqui, a gente tem uma série que é uma PG, na verdade. E o nosso A1 dessa PG é o seno de x, e a razão, que é o nosso Q aqui, é o próprio seno de x também. Essa função, ela converge absolutamente quando a gente faz o módulo do seno de x menor do que 1, e o domínio da convergência dela está aqui embaixo. Nesse domínio que a gente estava trabalhando, a gente tem uma função que é o seno de x mais seno de x quadrado, seno quadrado de x, seno ao cubo de x, e por aí vai. Ou então a gente pode simplificar isso fazendo com a somatória de 1 a infinito de seno elevado a n de x, que é o que a gente estava trabalhando lá logo no início. A gente tem, então, qual que é a fórmula geral da soma dos infinitos termos dessa PG é dada por essa função aqui, que é seno de x, que é o A1, sobre 1 menos o Q. E aqui uma observação interessante para a gente é que para cada valor da variável há uma série numérica. E aí a gente sempre quer saber quais são os valores de x para qual ela converge. Nos valores de x que converge, quais são os valores para o qual ela está convergindo? Agora já sobre séries de potências. A gente tem aqui a somatória de 1 indo para infinito, de x elevado a n menos 1, dividido por n menos 1 fatorial. Isso daqui, conforme a gente vai substituindo os valores de n aqui, n igual a 1, n igual a 2, a gente vai obtendo cada um desses termos aqui, tá? E aí, o termo geral disso aqui é um polinômio. E nesse caso, ele é convergente, com domínio em R. E aí, como é que a gente faz para saber se ele converge ou não? A gente usa o critério da razão em módulo para cada x. Então, a gente tem aqui, como é que era o critério da razão? Era o limite de n indo para o infinito do AN mais 1 em módulo, né, dividido pelo módulo de AN. A gente substitui os valores aqui, né, com a série que a gente está trabalhando, faz os cancelamentos necessários aqui, reorganiza a equação e a gente chega aqui que o módulo de x dividido por n, com n tendendo a infinito, o limite disso tudo é igual a zero. Então, essa série
é absolutamente convergente para todo x pertencente aos reais. E aí aqui são para mostrar para vocês como que isso funciona, essa questão da convergência, né? Então, se a gente pega aqui a somatória desse S2 aqui, dessa série, a gente tem que se fosse só o primeiro termo, seria aqui essa linha aqui, no 1 aqui, né? Essa linha contínua. Seria uma constante. Quando a gente põe aqui o segundo termo, que é aqui 1 mais x, a gente está no segundo termo aqui. A gente tem o x, que é uma reta subindo aqui, né? Conforme a gente aumenta o valor de x, a gente aumenta também o valor de y. Mas como a gente tem o somando mais um aqui, então ela sai aqui do zero e na verdade parte aqui do 1. Então essa reta aqui é azul, a somatória. É como se fosse assim, a resultante, né? Quando a gente vai para o S3, a gente inclui mais um termo, e aí ela vai dar essa parábola aqui. E aí também, porque ela tá saindo, a gente tem esse mais um somado aqui, a gente dá essa deslocada aqui na parábola, né? E aí, então, se a gente vai fazendo o S4, que é essa... O S4, ele vai ser parecido com... Vai ter uma parábola também, né? E o S5 é essa curva aqui, né? E aí, para todo x pertencente aos reais, quanto maior é o grau da função... Opa, desculpa. Deixa eu corrigir já aqui para vocês. Quanto maior é o grau da função, mais os valores se ajustam. E a função fica com uma cara, aí vamos pôr entre aspas, tá? De uma equação de e elevado a x. E o que acontece? O e elevado a x, na verdade, ele sai aqui do infinito e vem vindo aqui para cima, né? E vai ajustando. E aí o que acontece? O e a x, a gente consegue escrever ele, então, como essa somatória aqui. De termo geral assim, desse jeito aqui, com esses termos aqui somados infinitamente. Em relação daí às séries de potência, ela tem a forma geral com essa cara aqui, né? Somatória de 1 a infinito, de uma constante Cn, x menos a elevado a n. E aí a gente tem aqui alguns exemplos delas com as respectivas primitivas. É só para vocês darem uma olhada aqui como é o aspecto de uma cara de uma série de potências, para quem ainda não olhou o material essa semana, tá? E aí, qual que é a grande ideia aqui das séries de potências? É que elas convergem num ponto A com um determinado raio. Esse raio, então, a gente vai ter aqui um ponto A menos R e um ponto A mais R. Sendo que esse R, ele pode ser muito pequeno, ao ponto dele parar... esse A tá sem... Desculpa, deixa eu ver como é que eu explico melhor. A convergência convergeria só nesse ponto A aqui, porque o R seria zero. Ou então esse R pode ir para infinito, e aí ele vai ser muito grande. Mas o fato é que, para fora desse R, a função aqui ela vai ser divergente.
E aí, o que a gente vai pensar aqui? É que eu falei que ela converge dentro desse intervalo e ela diverge fora. Mas nos pontos das extremidades, que é o A menos R e o A mais R, a gente não tem o que falar, na verdade, sobre isso. A gente tem que calcular no ponto para saber quanto que se vai estar divergindo ou não. Então aqui eu trouxe um exemplo, que daí então a gente aplicou aqui o critério da razão para ele e chegou nesse resultado aqui final. E aí para convergir a gente tem que fazer esse valor de acordo com os R's, ele que é um resuminho do que eu estava falando, né? Que o R pode ser igual a zero, o R pode ser igual a um valor R qualquer, ou o R ser igual ao infinito. E aí, para convergir, a gente faz esse resultado aqui do limite menor do que 1. Só que, então a gente tem aqui a gente passa esse 3 para cá multiplicando o 1, então x menos 2 módulo disso daqui menor do que 3. Resolvendo essa inequação aqui, a gente chega aqui menos 3 menor que x menos 2 menor que 3, e, portanto, passando esse 2 aqui para os dois lados, a gente tem que o x ele pode estar entre menos 1 e 5. Tá, e aí o que isso significa? Significa que a convergência daquela equação que a gente estava estudando, ela vai ser absoluta no intervalo aberto de menos 1 a 5. E fora desse intervalo aqui aqui é a parte negativa dos números, e à esquerda e a parte à direita vai ser divergente. E aí nas extremidades a gente faz x igual a menos 1 e x igual a 5. Em ambos os casos ele está tendendo a zero aqui, e então ele diverge. O que a gente pode saber sobre esse tipo de séries? É que a f de x é contínua, é derivável, e ela também e se ela é derivável, ela também é integrável. Aí aqui a gente já vai começar com os exercícios dessa semana. Escreva no exercício 1 aqui, então, escreva as séries abaixo como funções da variável x, expressando seu domínio de validade. É o de apoio da semana 4. 4, né? Ok. Isso. Perfeito, acho que eu tenho eles até impresso aqui. Tá. Então, o que você tinha que fazer aqui? Fazer uma soma dos termos da PG infinita, substitui os valores, n igual a 1 e n igual a 2. O n igual a 1 para saber o primeiro termo, e o n igual a 2 para você poder achar a razão. E aí, substituindo, você vai chegar aqui que o a1 é igual a x², e que o q também é x². Que é a razão, no caso, né? O Q, né? Isso, que é a razão. E aí você substitui naquela formulinha da PG infinita, da soma da PG infinita lá, que é A1 sobre 1 menos Q. Menos Q, né? No caso, os dois são x², então ficou igual aqui. Assim. E aí você vai pegar, então, esse x² aqui, para ver daí que é o que ele estava pedindo aqui no final, que é o domínio da validade. E fazendo ele menor do que 1. Por que menor do que 1? Para atender essa desigualdade aqui, tá? Se eu não me engano. E aí, o que acontece? Zero embaixo, né? Isso. E aí você chega que o x tem que estar entre menos 1 e 1. Belezinha essa daqui? Porque normalmente para definir isso aqui é só igualar o denominador, né? A parte de baixo aí igual a zero, e aí você acha o x2 menos que 1, né? Menor que 1. Isso. Ok, perfeito. Tranquilo. Daí temos aqui a letra B desse mesmo exercício. É exatamente a mesmíssima coisa, só que aqui, no caso, a gente tem que o primeiro termo é o zero e não o 1, que nem aqui, tá vendo? Entendi.
dessa pequena mudada. E aí, então, a gente vai substituir n igual a 0 e n igual a 1 para achar novamente o A0, que é o primeiro termo, daí não o A1, né? E o A2 para achar a razão. Joga lá na formulinha. E a gente vai chegar aqui, 1, que é o A1 aqui, né, o primeiro termo, no caso, desculpa, não é o A1, aqui é o A0, né, mas o primeiro termo, 1 menos a razão. Aí a gente rearranja isso daqui, que é aqui, 1 mais, vira mais porque é menos menos, né, menos menos 2, vira mais 2, fica 3 aqui. E aí a gente tem que reorganizar isso daqui para que esse x menos 2 seja menor do que 1, para satisfazer, que nem lá na letra A, para não ser igual a 0 e tal. E aí, então, a gente chega que o x tem que estar entre 1 e 3, para isso daqui ser válido. Com a série em módulo. E aí, o critério da razão, só para lembrar. Oi, quer falar alguma coisa? Oi, eu liguei o microfone. Você me escuta? Tô conseguindo ouvir, pode falar. Ah, legal. Não falei, então foi só o som, só estou testando o microfone aqui. O que pode continuar, professor? Não, imagina. Tá, então, a gente, só para relembrar, né, não sei se você estava nas outras lives ou não, mas a gente tinha, que o critério da razão, a gente usa o termo AN mais 1, e depois divide pelo AN, para fazer o critério da razão, tá? Aí aqui, o que a gente faz quando a gente está com um AN mais 1? A gente tem aqui x menos 6, né, daqui, elevado a n, só que daí a gente tem que fazer mais 1, então é n mais 1 aqui em cima. E aí dividido por n quadrado mais 3. Opa, apertei sem querer aqui, desculpa. N quadrado mais 3, só que daí o n tem que ficar n mais 1 ao quadrado mais 3. A gente só substitui onde tem o n, põe n mais 1. E daí aqui embaixo a gente divide pelo próprio valor da série. Eu não me preocupei essa semana em ficar demonstrando isso daqui, porque nas outras semanas eu já tinha demonstrado várias vezes como é que funcionava aqui, mas a gente tem aqui um x menos 6 elevado a n mais 1, que seria x menos 6 elevado a n vezes x menos 6, né? Abrindo essa equação aqui, né? E aí a gente está aqui dividindo por x menos 6 elevado a n. A gente pode cancelar esses dois termos aqui. E aí, rearranjando essa equação aqui, a gente chega nisso daqui, tá? E aí, para a gente ver se isso daqui vai convergir ou não, a gente tem que lembrar qual que é o critério desse método que a gente está usando. No critério da razão, quando a gente chega o valor do limite, para ela convergir, ela tem que estar menor ou igual a 0, menor do que 1. Se ela for maior do que 1, ela diverge. E quando ela é igual a 0, a gente não pode falar nada. A gente tem que arranjar um outro jeito de ver isso daí. E aí tá, a gente chegou nessa equação aqui, e aí então a gente vai calcular aqui esse módulo de x menos 6 é menor do que 1. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente resolve essa inequação e chega que o x tem que estar entre 5 e 7. Para fazer ele convergir aqui, né? Que daria um limite convergente. E aí, nesse intervalo, a gente tem que... Esse intervalo aqui, que está grifado, né? Ele vai ser absolutamente convergente. E fora dele, ele é divergente. E qual que é o raio desse limite aqui? Eu estava explicando sozinha aqui, no caso, mas eu vou voltar aqui só para você ver o que eu estou falando. Quando a gente está aqui na série de potências, a gente tem aqui um valor, que é o limite, né? Que aqui no caso a gente está chamando de A. E aí ele vai estar centrado dentro de um raio aqui, que seria o A mais R e o A menos R.
E aqui nesse espaço ele converge e fora dele ele diverge. Só que nesses pontos aqui a gente não consegue falar nada sobre ele, tá? E aí, voltando aqui no exercício que eu estava te explicando, a gente tem que o x ele vai estar com um raio aqui de mais 1 e menos 1 para cá. Que é esse próprio 6 aqui. Esse daqui é o nosso A aqui. Aqui não vai dar para ver, mas pela equação geral, assim, vamos dizer assim, que determina a série de potências, esse termo 6 aqui, ele é o A, que é o valor central aqui da história. E aí, como é 6, então fica menos 1 mais 1, então o raio dele é igual a 1. Tá, e aí como é que a gente faz? A gente tem aqui, tá nas extremidades, e a gente vai substituir os valores para verificar nesses dois pontos aqui o que acontece com a nossa série, se ela converge ou se ela diverge. Então aqui, para x igual a 7, a gente substituindo x igual a 7 aqui nessa equação aqui, a gente chega nisso daqui. Ela fica desse jeito aqui. E ela é uma série convergente. E aí, para provar esse fato, a gente pode comparar ela no limite com essa série harmônica generalizada aqui. E a gente vai ver que ela vai convergir. Depois a gente substitui no outro ponto, que é o x igual a 5. E a série vai ficar com essa cara aqui. Aqui acabou cortando, mas é um infinito, tá? Que é uma série... Ela se torna uma série alternada. Mas ela é absolutamente convergente quando a gente calcula. E aí o módulo dela é isso daqui. Então a gente vai olhar aqui e ver que o intervalo da convergência, no caso absoluta, é aqui fechado em 5 e 7, né? E uma observação aqui é que a gente poderia estar utilizando... Esse ponto a gente definir se ele é aberto ou fechado o intervalo, né, no chaveamento, aqui na chavinha, né? Realmente a gente tem que substituir os valores máximos e mínimos na fórmula e definir o critério, né? Correto? Isso. Uhum. Perfeito. No caso, pelo que eu estava vendo aqui, para cada caso você vai acabar usando, às vezes, um critério diferente. Tanto é que aqui no x igual a 7, eles compararam com a série harmônica, né? Por causa da cara que tem aqui a série aqui em cima, né? Que ficou o resultado quando você substitui o x igual a 7. Mas quando você substitui o x igual a 5, ela já não fica com essa cara, ela fica com uma cara um pouco diferente. E aí você vai vendo qual que é o melhor... qual é o melhor critério para você utilizar para você fazer essa decisão, se ela é convergente mesmo ou não. Okay. Aqui ele até colocaram que você poderia estar usando o critério de... Eu realmente não sei falar o nome desse cara. Eu acho que é Leibniz, né? Eu não sei como é que fala, mas enfim. Leibniz. Leibniz, enfim. Esse cara aí. E aí, o que a gente faz? Poderia ter sido utilizado o critério desse cara aqui também, nesse caso aqui do x igual a 5. Okay. Mas daí vai dependendo do exercício que vocês estiverem fazendo. Se eu não me engano, você deu uma reforçada nesse conceito do Leibniz. Eu cheguei a assistir a live passada. Ah, legal. Eu tô tentando ainda gravar as outras lives, eu não consegui gravar no fim de semana, mas eu espero até amanhã, assim, tentar gravar uma por dia e ir postando para vocês lá naquela listinha lá de lives. Essa daqui já, provavelmente eu vou terminar aqui a hora que eu conseguir terminar a hora que eu parar, na verdade, a gravação, né, porque vou ter que parar no meio. Aí eu já vou, assim que estiver pronto, eu já vou postar e aí depois eu posso postar uma complementação da live para ver o finalmente dela. Tá ótimo. Vamos ver aqui.
Tá, exercício 3. Esse exercício 3 eu realmente tive bastante dificuldade de resolver ele. Eu não pretendo ficar explicando muito agora. Tentar ver se eu consigo aprender melhor ele para explicar para vocês. Mas eu posso voltar aqui. Na verdade, o que eu mais tive de problema foi essa última aqui para entender. Mas foi legal nas outras lives que tava com bastante gente para ajudar aqui de vocês, né? Mas enfim. A gente tem uma série e ele fala que derive essa série termo a termo 2 vezes, ou seja, a gente consegue ter a derivada primeira e a derivada segunda de cada termo. E obter a expressão como uma função da variável de x para a série resultante. Então a gente tem que calcular a primeira coisa, a primeira derivada, certo? A gente tem aqui então uma somatória indo de 2 a infinito, desse termo aqui. Como a variável está em x, isso daqui é uma constante. Constante sai para fora da somatória. Deriva essa parte aqui de cima. Como é que a gente deriva isso daqui? Cai esse expoente aqui. E aí a gente vai ter o quê? E como o expoente também não tem x, então ele sai para fora da integral, desculpa, da somatória. E aí ele vai cortar esse n-1 daqui com o n-1 daqui, de baixo. Acaba virando 1, né? Vai virar 1. E aí o que sobrou aqui em cima da derivada? Se fosse só para ficar mais fácil de pensar, seria, vamos supor, se a gente tivesse n igual a 3 aqui em cima, seria caiu 3, fica x elevado ao quadrado. Sim. Que é o número que estava aqui em cima, o expoente, menos 1. Então a gente tem aqui, na verdade, n menos 1, que vai sobrar aqui em cima, menos 1 de novo, fica n menos 2. E aí a gente começa a fazer as substituições. O primeiro termo aqui começa com n igual a 2. Então a gente substitui n igual a 2. 2 menos 2 que ficou aqui vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Acaba sendo 1, sim. Né? E aí vai substituindo e vai obtendo esses valores aqui da série, tá? Talvez eu não tenha explicado também agora, porque era para dar x na minha conta, mas eu fiz a conta e ele dá certo isso daqui, tá? Depois a gente vai pegar essa derivada aqui e vai derivar de novo. Então aqui, ó, que a gente tinha chego que era x n menos 2, a gente vai então daí pegar esse termo aqui e derivar ele. Vai dar 1, isso daqui vai cair o 2, 2 com 2 cancela, vai ficar x elevado a 1, já é o próprio x, e então na verdade vai só cancelar esse denominador aqui e sobrar um expoente com um termo um número a menos, na verdade, né? Então vai reduzir aqui o número do expoente. Aí aqui eu deixei só um lembretinho de como fazer essa derivada aqui, para se alguém tiver com problema depois poder relembrar. Okay. E aí a ideia é que a gente consiga perceber que isso é um APG, onde o A1 é 1, nessa segunda derivada, né? Sim. E o Q é igual a X, que é a razão, né? E aí, então, a gente monta a somatória lá das derivadas, que é o primeiro termo aqui em cima, que é o 1, que é o 1 menos a razão. Isso. Okay. No caso aqui, ele vai ser A2, né? O primeiro termo seria um A2 aqui pelo... Assim, você pode dar o nome que você quiser, na verdade, tá? Eu tô só usando a mesma nomenclatura que o professor de vocês lá, que dá as aulas que estão na semana lá, para não confundir muito vocês. Mas, tipo, seria um A0. Eu chamaria ele de A0. Mas quando ele começa com 1 aqui, ele chama ele de A1. Só para não confundir os nomes, tá? Então, eu tô mantendo a mesma nomenclatura que ele. Então, a resposta aqui seria se 1 sobre 1. A resposta é 1 sobre 1 menos x, então. É isso? Isso. Que é aqui, a expressão como função da variável x para a série resultante. É isso daqui que ele queria. Que você formasse Aqui no caso, a gente tem uma PG, então a gente fez isso daqui.
Mas se fosse, eu acho que no próximo exemplo dá pra ver isso mais fácil, será? Não. Aqui, nessa última aqui, eu não vou fazer ela aqui agora, mas enfim, eles fizeram essa somatória aqui, que seria tipo para achar o termo geral da série, sabe? Quando você calcular, vamos supor, n igual a não sei o quê, a gente tem o primeiro termo, se a gente substituir esse 2 aqui, a gente tem o primeiro termo. N igual a 3, a gente tem o segundo termo a partir dessa equação aqui, que seria o termo geral. Ele queria que você achasse aqui o termo geral nesse exercício 3. Então, o termo geral Entendi. da PG é esse daqui, mas de uma outra equação vai ser uma outra coisa. E aí depende do que é essas coisas que você vai ter. Tá? Bom, indo para a última parte aqui, então, a gente tem a série de Taylor, que é uma função f de x em torno de um ponto A. Aqui no teorema ele fala que você tem essa função igual a uma somatória indo de 0 até o infinito de uma constante Cn, x menos a elevado a n. E aí, a partir desse termo geral, você cria todos os termos da série. Num intervalo aberto aqui, BC, com A pertencente a... Sendo que o A tem que estar dentro desse intervalo, né? E aí a gente consegue fazer... reorganizar isso daqui para ter um termo geral para obtenção desses termos da série. E aí tem muitas pessoas que falam que quando o A é igual a zero, a gente está, na verdade, trabalhando com uma série de Maclaurin. E aí, em torno do ponto A, a gente pode calcular, fazer a série dessa forma aqui de baixo. Bom, além disso, mas é só para tá dando uma introdução no tema. Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor na próxima semana sobre a série de Taylor. Mas aí sobre os lembretes para vocês que vocês estão agora com a atividade avaliativa da semana 4, com a data de entrega para amanhã. Tá em aberto também a semana 5, com data limite para o dia 18/9. E abriu agora também a atividade avaliativa da semana 6, com a data limite para dia 25 desse mês. Não deixem para a última hora, porque vocês ainda vão ter outras disciplinas também. E é isso aí.